E vem conferir 10 pontos positivos de Dragon Ball GT. E eu estava pensando em algumas temáticas para poder fazer vídeos aqui no canal de anime. E eu cheguei numa ideia que eu achei bem interessante, que seria: e se eu tentasse encontrar o lado positivo de obras que eu não gosto? Então, a partir daí, eu pensei em trazer um top 10 pontos positivos de obras, pode ser animes, mangás ou até arcos fechados que eu não gosto, mas tentar encontrar o lado positivo. Isso não vai querer dizer que eu vou começar a gostar da obra a partir daqui, mas é tentar encontrar um lado positivo em algo que eu não gosto, começando com Dragon Ball GT. Mas como eu falei, podem ser filmes de anime, podem ser arcos, mangás ou até o anime como um todo. Como por exemplo, eu amo Berserk, mas eu não gosto dos filmes animados. Daria para fazer um bom vídeo sobre isso. Eu não gosto, por exemplo, de mangás como Terraformers. Eu não gosto de arcos específicos, como por exemplo, o arco dos Fullbringers de Bleach ou o arco final de Naruto. Então a partir daí, pegar um arco ou pegar um anime, um mangá, uma saga e encontrar 10 pontos positivos dentro dele. E eu resolvi começar esse quadro com Dragon Ball GT, que é uma das obras que realmente tem uma quantidade de hater muito grande. Quem é fã de Dragon Ball não gosta muito, até porque o Akira Toriyama não fez parte da obra. Então eu resolvi trazer 10 pontos positivos da obra e vai destacar, são 10 pontos, não é uma lista do melhor ponto até o pior, não, são 10 pontos que eu acho positivo e vamos à lista. E o primeiro ponto, e não tinha como ser diferente, era falar da trilha sonora de Dragon Ball GT. E eu destaco trilha e não abertura, porque sempre que fala de Dragon Ball GT, lembram da música de abertura Sorriso Resplandecente, que realmente é muito marcante, como você pode ouvir aqui. Meu coração alegre, me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Mas quando você para pra pensar, não é só o encerramento que é simplesmente lindo e que marcou e furou a bolha de fora dos animes. Afinal, eu ouço essa música até em casamentos. Eu fui no casamento de um amigo meu que nem sabia o que era de Dragon Ball a música, não acompanha animes e tocou pra mostrar como ela furou a bolha. Mas como eu falei, a trilha sonora de Dragon Ball GT vai muito além disso. Porque o encerramento Estarei com Você, que é esse aqui. Já te conheço bem, sei como você é. Não se importa com ninguém, só faz o que bem quer, pode até machucar, porque você é sempre assim. Ele também é muito lindo e muito marcante e muito bem animado, mostrando como a abertura e o encerramento são excelentes. Mas além disso, a trilha dentro da obra é ótima. E não é só porque ela segue o padrão de Dragon Ball, porque ela poderia seguir os padrões do Z, mas não, ela cria uma trilha própria para a nova série. Então, a partir daí, eles pegam muita música Sorriso Resplandecente e tocam só o instrumental dele em momentos certos. Então, além da abertura ser muito marcante, muito bonita e furar a bolha, o encerramento ser muito bonito e muito marcante e também furar a bolha, você ainda tem momentos marcantes da série, onde a trilha acaba fazendo toda a diferença para poder funcionar. E por isso eu coloco esse como um primeiro ponto muito positivo da obra. O segundo ponto seria o Super Saiyajin 4. E muita gente pode falar, nossa, um ponto tão específico como uma evolução? Bom, pra mim, o Super Saiyajin 4 é a evolução mais marcante depois do Super Saiyajin 3 até chegar no instinto superior. E por que eu falo isso? Porque eu lembro que quando o Dragon Ball Super chegou, e ele chegou colocando transformações como Super Saiyajin Deus ou Super Saiyajin Blue, ele recebeu muitas críticas e até algumas piadas em cima. O Super Saiyajin 4 não. E eu acredito que o que faz eu gostar tanto de Super Saiyajin 4 seria, obviamente ele não é melhor que o instinto superior, por exemplo, mas o que faz eu gostar tanto do Goku Super Saiyajin 4 é quase tudo que envolve ele. Não só o Goku, o Vegeta também vira o Super Saiyajin 4, mas o que eu gosto é tudo que envolve o personagem. Desde a sua transformação, como ele chega no 4, até o visual dele. Porque uma coisa que é inegável de Dragon Ball GT é que ele, quem criou a obra, ele era um fã da obra, que tinha boas ideias, mas não sabia executar elas. E você consegue perceber em pequenos detalhes quando ele fica sempre voltando para o início de Dragon Ball para trazer referências para sua própria obra. E o Super Saiyajin 4 é exatamente
exatamente isso, quando ele coloca uma importância pro Ozaru. O Ozaru, quando ele aparece pela primeira vez, é lá no primeiro arco de Dragon Ball. Depois ele volta no torneio, e depois ele vai voltar com o Vegeta se transformando em Ozaru. Mas quando você pensa como um todo, isso ao longo da obra foi se perdendo. Aqui, eles buscam no início, porque o personagem vai ter que se transformar no Ozaru, para depois se transformar no Super Saiyajin 4. E isso eu acho muito interessante. Como eles voltam para a origem de Dragon Ball, pegam um elemento muito interessante da obra para poder continuar a partir daí. Então o conceito é muito legal, que já me agrada, e é mais do que isso, o visual é muito interessante. Eu adoro o visual do Super Saiyajin 4, desde a parte da visual que ele fica com uma pele mais de macaco, que seria aquela mistura do vermelho do novo Super Saiyajin, com o cabelo muito maior, e ainda mais com aquele rabo vermelho, tudo isso combina muito bem. Então eu gosto muito do visual do Super Saiyajin 4, ele em combate é muito interessante, e mais do que isso, a origem, voltando para a transformação, né? Voltando para as origens de Dragon Ball com o Ozaru, me agrada muito. E já que eu tô falando do Super Saiyajin 4, a gente já vai pro terceiro ponto, falando sobre a fusão mais marcante de Dragon Ball, que é Goku e Vegeta virando o Gogeta. Bom, eu sei que hoje em dia o Gogeta voltou para Dragon Ball, em Dragon Ball Super Broly, com uma nova transformação, com o Super Saiyajin Blue, Gogeta, mas quando você pensa, quando você vê os jogos, as animações, qual que é a versão mais amada das fusões? É o Gogeta. E por que eu falo isso? Quando você volta para Dragon Ball AF, ou aquele Dragon Ball que saiu depois do Super, que misturava vários universos de Dragon Ball para se confrontar, o Gogeta foi o primeiro a mencionar e ser comemorado quando apareceu. Quando ele apareceu em Fighter Z, ele foi muito comemorado, porque é mais do que só ver o Goku e o Vegeta juntos. Porque o Gogeta é mais comemorado do que o Vegeta, por exemplo. E a partir daí, você consegue perceber o quanto o personagem é marcante. E não é só o personagem, é a forma como ele foi feito, a forma como ele foi dublado, obviamente, mas mais do que isso, a sua transformação. Da mesma forma que eu elogio a transformação e o visual do Super Saiyajin 4, o Gogeta entra muito nisso. A sua transformação e a forma como ele foi trabalhado nesse último arco fez com que ele se transformasse numa grande transformação e a melhor fusão de Dragon Ball até agora. Claro, muita gente pode falar do Gogeta do Dragon Ball vs Super Broly, que é obviamente melhor animado, que tem uma estética legal, mas mesmo assim, visualmente, eu gosto mais do Gogeta do GT. Outro ponto que é muito importante, eu acho que isso aqui é mais pessoal meu, seria o crescimento dos personagens. E não crescimento em relação à evolução do desenvolvimento ao longo da história. É o crescimento realmente de idade deles. E por que eu falo isso? Porque, óbvio, é muito legal viver minha vida inteira acompanhando aventuras de Dragon Ball. Mas um ponto muito importante dos personagens é o seu crescimento em relação à idade, para eles também terem uma evolução e apresentarem novas discussões. Então, quando o Dragon Ball clássico, o Goku parou de ser ele pequeno e teve um time skip e ele ficou grande, foi muito importante para a obra. Quando o Gohan surgiu e quando o Gohan virou adolescente, foi muito importante para a obra. E era muito importante que outros personagens evoluíssem. E isso aconteceu aqui. E você consegue ver como a evolução de idade muda muito a história e os discursos. Eu acho muito legal e muito interessante ver o Trunks como dono da organização Cápsula. Ele é o gerente, ele cuida de tudo. É muito legal ver o Goten evoluindo e agora querendo sair com mulheres e não treinar, isso perder muito do poder dele. É muito legal ver o Kuririn não conseguindo mais lutar porque ele está mais velho. Isso tudo é sim interessante pra mim, porque quando você coloca eles mais velhos, ao mesmo tempo você consegue evoluir e trazer novas discussões e novas ideias pra ele, assim como foi pro Gohan, que saiu do céu pro Majin Buu, assim como foi o Goku, que saiu de uma criança inocente para alguém que queria lutar. Essa parte de crescimento de idade muda também dentro da história, e isso é muito importante aqui, e eu gosto bastante. Sem contar que você consegue colocar outros discursos, como colocar a Bra, que é a filha da Bulma, com o Vegeta brincando com ele, mesmo que seja uma sequência meio ruim do Vegeta com bigode. Quando você pensa na piada, é legal ver o Goku como pai de filha, é interessante ver tudo isso. Isso é legal porque você consegue trazer novas discussões e novas ideias. E por isso que eu fiquei tão feliz quando terminou o filme Dragon Ball Super Hero e apareceu o Goten e o Trunks mais velho, porque assim a gente pode ter novas discussões e novas ideias em cima do personagem e não deixar ele sempre na mesmice que enjoa. Então ver esse crescimento no GT já foi uma ótima evolução, já foi muito legal de se ver. E o quinto ponto dessa lista para chegar na metade dela seria o vilão, o Baby. O Baby eu acho um excelente vilão. Eu acho que, como eu já mencionei várias vezes, Dragon Ball GT é
recheado de boas ideias, mas que são muito mal executadas e trabalhadas. O Baby, eu acho que ele é um bom exemplo disso. Ele é um ótimo vilão num arco que tem muita coisa legal, como o Super Saiyajin 4, como o Ubi, mas quando você pensa no arco como um todo, você vê que ele não é muito bem trabalhado. A ideia do Baby sair lá do primeiro arco, chegar aqui e a partir daí ele dominar o corpo das pessoas, já cria uma sensação legal de vários confrontos legais. E quando você vê o Baby como vilão, a sua evolução, como ele vai evoluindo, como ele se liga muito à ideia dos Saiyajins, tudo isso é muito interessante. Visualmente ele é muito legal, as suas evoluções são muito legais, a luta que envolve ele é muito boa, eu gosto muito dele ser um parasita que realmente tenta entrar no corpo dos outros. Eu realmente adoro o personagem do Baby, eu acho que ele é um personagem muito interessante, que infelizmente um arco consegue ser meio repetitivo e deixar até ele um pouco enjoativo. Mas quando você pensa como um todo em Dragon Ball GT, eu acho que o Baby é um dos grandes vilões e que eu acho que se ele não tivesse em GT e tivesse em qualquer outro arco, ele funcionaria muito bem porque ele é um vilão muito bom e até bem trabalhado na sua motivação. Mas quando você pensa como um todo, o arco poderia ser melhor trabalhado, mas o autor, como eu falei, excelentes ideias, mas execuções que não funcionam tão bem. Mas o Baby ainda consegue se salvar. Um outro ponto que eu acho que é um grande desperdício de Dragon Ball e que o GT pelo menos tentou trabalhar de uma forma decente é a participação do Ubi. Pra quem não lembra, o Ubi aparece no final do Dragon Ball Z como se fosse uma reencarnação boa do Majin Buu. E isso eu acho muito interessante. O conceito é muito legal. E termina com o Goku indo voar para treinar com o Ubi. Quando você pensa isso no Super, eles praticamente jogam isso de lado e nunca exploram. Isso eu acho um grande desperdício. O Ubi é um grande personagem. E quando chega no GT, eles trabalham bem o Ubi. Eu acho que é uma das poucas coisas que o GT trabalha muito bem do começo ao fim. Mostrando o Goku treinando com o Ubi, voltando com ele na saga do Baby, usando muito bem os poderes e os conceitos do Majin Buu. Inclusive o Majin Buu e o Ubi têm uma ligação forte ao longo da obra, cria uma situação emocionante na obra como um todo. Como eu falei, eu gosto muito do Ubi, eu acho um personagem muito interessante, que é muito mal utilizado pelo universo de Dragon Ball, e que infelizmente o Akira Toriyama e o seu universo deixaram ele de lado. Mas ele é um personagem que eu quero ver no Super em algum momento, porque o GT usou, mostrou o potencial que ele tem, e é muito legal ver como ele é trabalhado. Eu gosto da evolução dele, mesmo não mudando muito. O Ubi é uma das coisas que eu posso falar que começa e termina bem trabalhados e bem desenvolvidos em Dragon Ball GT. E o sétimo ponto dessa lista seria a ideia da saga dos dragões negros. Eu até gosto da luta final, como eu falei, tem ideias muito interessantes, mas eu acho o conceito da saga muito bom, porque ele volta com a mesma coisa que o Ozaru fez, que seria o conceito de vamos voltar pro começo de Dragon Ball. A primeira página de Dragon Ball é o Goku chegando na casa do Son Gohan e a partir daí a Bulma aparecendo para eles irem procurar as esferas do dragão. As esferas do dragão ao longo da obra virou um recurso narrativo para eles poderem resolver algumas situações meio complicadas que o roteiro não conseguia resolver. E eles voltarem com isso na última saga, sendo que o último vilão vai ser as esferas do dragão, eu acho uma ideia genial, porque as esferas do dragão, eles são o que define Dragon Ball como um todo, mas ao longo, como eu falei, virou um recurso de roteiro. Você usar como os vilões é muito legal. Eu acho que visualmente as esferas virar os dragões também não é ruim. Eu acho que as lutas poderiam serem mais bem animadas em certo ponto, poderiam ser mais animadas em certo ponto, mas quando você pensa, a luta final é incrível, eu gosto muito de como ela termina, o visual da última esfera do dragão, mas quando você pensa, é uma obra de novo, como tudo em Dragon Ball GT. Com uma ideia muito boa e que muito mal desenvolvido. Mas a ideia de usarem a esfera do dragão como algo que eles usaram tantas vezes de forma tão de qualquer jeito, que elas viram as vilões, eu acho uma ideia genial. E já que eu mencionei as lutas, Dragon Ball GT é recheado de lutas boas, recheado de lutas bem feitas, que são marcantes sim. Como eu falei, Goku Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 4, Gogeta, quando você tem os personagens mais velhos lutando também é muito legal. Eu gosto muito de como o Goku pequeno, ele consegue ter boa sequência de ação. Eu gosto como eles voltam com alguns vilões de uma forma até repentina, mas mesmo assim, pra poder ter boa sequência de ação, a luta contra o Super 17, pra mim, Dragon Ball GT não tem as lutas mais marcantes de Dragon Ball, mas com certeza tem boas lutas. E já que eu falei das boas lutas, obviamente eu tenho que falar da animação. A animação eu gosto muito, primeiro porque ela me remete ao Dragon Ball Z, e eu gosto muito da estética do Dragon Ball Z, que aqui é repetida perfeitamente. Eu gosto mais da estética do GT do que, por exemplo, a do Super no começo. O Super no começo tem uma estética que não é boa. Tanto a saga
do Bills, que é a primeira, como a saga do Freeza, como a saga do torneio do Bills contra o Champa. São algumas sagas do Super que não são tão bem animadas. O GT tem uma animação melhor que a deles. Como você pensa, se a animação fosse mais moderna, ela teria, obviamente, uma fluidez melhor. Mas, obviamente, eu gosto muito das animações daqui. Tanto da abertura, do encerramento, da animação como um todo. Eu gosto da estética, eu gosto da tonalidade que dão, eu gosto até como a luta parece que tem mais peso em certo ponto. A animação não é excelente, não é nem a melhor de Dragon Ball, mas eu gosto muito da estética que dão pro GT e eu acho que a animação funciona muito bem. E o 10º e último ponto para fechar a lista seria o final. Dragon Ball GT tem o melhor final de Dragon Ball até agora. Ele é melhor do que toda a obra, todo o resto da obra. O final de Dragon Ball GT, ele é um final perfeito pro Goku, que seria a ideia dele, que aqui vai ser spoiler de Dragon Ball GT caso alguém não tenha visto, é o Goku indo num torneio, vendo a Pan mais velha e vendo o seu tataraneto praticamente lutar contra o tataraneto do Vegeta no grande torneio. Ele acaba vendo eles e se despedindo, a partir daí mostrando que tem uma estátua do Goku no meio do caminho. Nessa hora ele vai embora e aí toca a música final e o anime se encerra. O discurso e o encerramento é simplesmente lindo. É uma despedida perfeita do Goku. É como se ele falasse: o meu tempo acabou, agora é para as próximas gerações. Foi muito bom viver essa jornada, eu espero rever vocês em algum momento. Isso é lindo. Dragon Ball não sabe como se encerrar. Então a partir daí, o Z termina com o Goku indo treinar, o Clássico termina com o Goku tendo um filho, o Super ainda não terminou. Dragon Ball não consegue realmente deixar as coisas fluírem em relação a ter um final. Sim, parece que vai ter algo a mais. Aqui é realmente o Goku falando: a história vai continuar, vai ter mais jornada, mas eu não vou mais participar e pra mim acabou a jornada. E não só isso, além de ter esse final, o final mesmo, que é simplesmente lindo, o episódio todo é lindo, porque o Goku realmente desejando ir embora e dormindo, praticamente aceitando a morte nas costas do Shenlong, é simplesmente maravilhoso. Então pra mim o final de Dragon Ball é o melhor final que Dragon Ball poderia ter. Eu digo mais, o Z pode ter acabado, o Super vai acabar em algum momento e nenhum deles vai ter um final tão forte, tão impactante como o Dragon Ball GT. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gosta de Dragon Ball GT ou não? Tem algum ponto que você acha que faltou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.